Não altere a receita. O sucesso, para ter sucesso na vida, em qualquer coisa que você for fazer, você falou uma palavra muito legal aí. Você foi pegar receita com quem tem o quê? Autoridade. Eu peguei com a pessoa que tinha autoridade. Fala galera, meu nome é Leonardo Siqueira. Esse é o primeiro episódio do podcast Delivery em Dobro. E toda semana vai sair um episódio completo. E no nosso Instagram e no Facebook sempre vão ter trechos, os trechos mais importantes, mais legais que a gente quiser destacar. Vão estar lá no nosso Instagram e no Facebook, que vão estar aparecendo aqui na tela para vocês seguirem. E você é o? Eu sou o Luiz Júnior e vou estar aqui com vocês também, postando bastante conteúdo, bastante material. Vai ser um bate-papo bem legal. Isso aí. E no nosso Instagram e no Facebook também vai sair conteúdo escrito, stories, sempre falando sobre como você implementar o delivery, como você começar um negócio pelo delivery ou como você dobrar o seu faturamento no delivery. Uau, dobrar é muito top, hein? Essa é a ideia, dobrar o delivery, né? Depende, dobrar é muito top se for dobrar o faturamento, né? Faturamento, se for dobrar o tanto sim. de problema que você tem, não é tão legal, não. Isso a gente vai falar no decorrer, né, do bate-papo aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Problema, mas também faturamento, né? Porque com certeza quando aumenta o faturamento, vem os problemas, né? Nada que não possa ser resolvido, né? Mas para tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Então é isso aí. E o tema de hoje é a importância de manter o padrão da qualidade, a importância de manter o padrão da sua hamburgueria, do seu lanche, do que você estiver vendendo aí no delivery. Isso é muito legal, porque eu tenho 18 anos de hamburgueria, contando um pouco da minha história, né? Só que eu não comecei com hamburgueria. Eu vou contar uma história para vocês aqui que é muito interessante. Eu comecei muito novo, muito tempo atrás, com pastel, na verdade, foi no ramo alimentício, era pastel. Agora a história começa porque, na verdade, eu nem trabalhava com pastel. Isso foi em que ano? Isso foi em 1994. Cara, eu tô na idade dos dinossauros já. Então, foi em 94 quando eu cheguei em São Paulo e eu fui trabalhar ali na região do Brás e fui trabalhar numa loja de cama, mesa e banho. O que tem a ver com ramo alimentício? Nada, né? Mas eu tinha uma mente empreendedora e o que mais me incomodava era a palavra assim, trabalhar para os outros, trabalhar para outra pessoa, para construir o futuro de outra pessoa. Não que isso seja errado, mas para mim me incomodava. Uhum. E aí, o que acontece? Eu morava na Zona Leste, comecei a trabalhar no Brás, eu pegava o trenzão todo dia, descia ali na Estação Patriarca. Quando eu descia na Estação Patriarca, tinha uma barraca de pastel e eu vi ali um japonês vendendo bastante pastel e tal, e eu comecei a observar aquilo ali, a barraca sempre lotada, muitas pessoas em volta da barraca, aí eu imaginei, vou montar uma barraca de pastel. E aí cheguei. Tá dando dinheiro pro japonês, vai dar dinheiro pra mim também. Foi o que você pensou. Essa foi a ideia, né? Foi o que eu pensei. Eu falei, se esse japonês tá ganhando dinheiro, eu posso ganhar também. Agora imagina, um cara, na época eu tinha 20 anos de idade, nunca tinha trabalhado por conta própria, nunca tinha trabalhado com comida, mas eu falei, a ideia é boa, se a barraca do cara tá cheia, isso aí dá dinheiro. Então preciso trabalhar com isso aí. Cheguei no outro dia na loja muito animado, contente, contando lá pros meus amigos de trabalho. Falei, galera, eu vou trabalhar com a barraca de pastel. O pessoal falou, legal, Júnior, top, mas o que você manja de pastel? E você tem barraca, você já trabalhou? Eu falei, nada, eu não manjo nada, mas tem um japonês lá na Estação Patriarca, que eu desço lá todos os dias, 5h30 da tarde. Barraca tá lotada e é com isso aí que eu vou trabalhar. Então qual foi o meu planejamento, né? Planejamento que praticamente era nenhum. Eu separei um dinheirinho ali daquele salário que já era pouco que eu ganhava para todo dia comer um pastel. Então eu descia na estação, eu ficava ali do lado da barraca onde ele ficava fritando o pastel e falava, japonês, me ensina a vender pastel, me ensina a vender pastel. E aquele japonês ficava super irritado, o japonês não ensina, japonês não ensina. Resumindo, eu fiquei 30 dias repetindo isso aí, investindo, né? Que na verdade eu não estava gastando dinheiro. Lógico que eu fiquei um pouco mais pesadinho, engordei mais, que eu tinha que comer pastel todo dia, nem que não tivesse vontade, porque eu queria a fórmula do sucesso, né, daquele cara. Eu queria saber como que ele fazia aquele pastel e como ele tinha aquela clientela. Naquela época não tinha Google, não tinha nada para pesquisar. Nada, sem chance. YouTube, jamais nada, tinha que ser na raça mesmo. Então a minha ideia foi a persistência, né? Eu tinha que persistir ali, eu tinha que ter foco naquilo até conseguir aquela receita. Você foi buscar conhecimento com quem tinha autoridade, né? O cara
tava com a barraca sempre cheia, o pastel dele obviamente era bom, porque a barraca tava cheia, então Sim. Você foi buscar conhecimento com quem tinha autoridade no assunto. Autoridade no assunto. Eu não podia pegar de qualquer pessoa. Eu queria da barraca que estava cheia e a maioria das barracas que eu vi aqui em São Paulo, até nas feiras, era japonês, né? Então tinha que ser um japonês para me ensinar. Até hoje, né? Até hoje, é o cara que tem autoridade no pastel. E aí foi assim, eu fiquei 30 dias nessa pegada. O japonês, quando via eu descer na plataforma lá, ele já sabia até o horário que eu chegava e ele começava a fazer assim com a cabeça e ficava irritado. Quando foi um dia, depois de 30 dias, eu cheguei lá, eu falei, dá um pastel. Quando eu ia falar, dá um pastel, o japonês falou, pastel, não dá pastel para você. Japonês tá a receita aqui, some de barraca de japonês. E aí, ele me deu a receita, porque eu fiquei ali muitos dias persistindo. Então eu levei aquela receita para casa, fiquei muito contente. Então eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Antes de finalizar a história, vou falar para você também, Leonardo. Não altere a receita. Sim. O sucesso, para ter sucesso na vida, em qualquer coisa que você for fazer, você falou uma palavra muito legal aí. Você foi pegar receita com quem tem o quê? Autoridade. Autoridade. Eu peguei com uma pessoa que tinha autoridade. Mas quando chegou em casa, eu, um cara muito esperto, muito inteligente, 20 anos de idade, eu comecei a ler toda aquela receita e no final da receita lá da massa de pastel tinha que pôr cachaça na massa. Eu falei, nossa, que japonês safado, ele acha que eu sou burro? Cachaça, cara. Cachaça é pra fazer uma caipirinha, é pra beber. Cachaça não vai em massa de pastel. Aí, o que o cara inteligente aqui fez? Achou que o japonês tava querendo te zoar. Eu falei, ele, ó, pegadinha, né? Ele, 30 dias ali enchendo o saco do cara, mais de 30 dias. A farinha de trigo, água, tudo, ele passou certinho. Cilindro que tinha que passar no cilindro. Agora a cachaça, eu falei, sacanagem, cara. O japonês quer me ferrar. Eu vou fazer os pastéis, o que eu imaginei? Todo mundo vai ficar meio louco, meio bêbado quando comer o pastel, porque vai ter cachaça na massa. E como um bom especialista que eu era em pastel, né? O que eu fiz? Fermento na massa. Comprei fermento na massa. Foi a ideia que você teve. Foi a ideia, porque eu falei, o fermento cresce, pá. Beleza. Então fui lá, montei a barraca de pastel, já tinha comprado tudo, tacho, óleo quente, beleza. Não tinha tutorial, mas eu sabia que aquele óleo tinha que estar quente. Chegou um casal até de idade na época, e falou, eu quero 2 pastéis. Cara, quando eu joguei esse pastel no óleo, foi impressionante, cara. Eu não sei, o pastel começou a inchar, e eu comecei a dar uns passos para trás, assim, e eu fiquei muito assustado. E eu mudei minha fisionomia, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o pastel inchava, depois ele fazia puff, explodia. Imagina aquele pastel de carne, aquela carne no óleo, aquele óleo quente, tudo saplicando. E eu, calma aí, pessoal, calma aí que eu vou colocar mais um pastel. E todo pastel que eu colocava, acontecia a mesma coisa. Eles ficaram com tanta pena de mim que levaram, eu coloquei numa sacola, porque eu jogava o pastel murcho, cheio de óleo nos corredores, e eles viram ali o meu constrangimento, a minha situação, ficaram com pena de mim, pagaram, e eles saíram andando, saiu um rastro de óleo seguindo eles assim. Foi terrível. Por quê? Porque eu peguei uma pessoa que tinha autoridade, que me passou a fórmula do sucesso, e eu não acreditei, e aí eu alterei a receita. Então, para começar falando sobre qualidade, sobre fórmula, sobre fazer as coisas certas do jeito que tem que ser feito e não pode alterar para ter sucesso, essa história é muito legal, eu não esqueço nunca. Porque a partir do momento que eu coloquei a cachaça que o japonês falou, aí a massa ficou formidável. E aí eu trabalhei 8 anos com pastel, trabalhei na feira, trabalhei em vários lugares e tive muito sucesso com pastel. Isso foi antes de ir pro ramo da hamburgueria? Isso, antes de ir pro ramo da hamburgueria. Certo. Acho que isso mostra bastante, assim, exemplifica bastante, né, a importância de você ter a sua fórmula ali, a sua receita, né, e manter aquele padrão. É óbvio que quando a gente fala de alimento, não existe uma fórmula que eu vou te passar ou que você vai passar e que vai se aplicar a todos os negócios, a todas as hamburguerias, a todos os negócios do delivery. Mas a pessoa tem que achar a fórmula dela, né? Acho que é importante da gente ressaltar isso, achar o diferencial dela, achar exatamente aquilo que ela quer fazer e que está entregando qualidade para os clientes dela e não alterar, né? Porque às vezes você tem... Você está comprando de um fornecedor, o fornecedor dá algum problema, acontece alguma coisa e tem que alterar. Como é que você lida com isso no dia a dia?
Porque na verdade, quando você começa um negócio, tudo tem que ter um começo, né, cara? E todo começo é difícil. O grande erro das pessoas que montam hamburgueria, porque a minha hamburgueria hoje ela tá com 18 anos, né? Eu comecei em 2002 o Hambúrguer ZN. Tem aquela linha, né, de altos e baixos. Todo comerciante tem, toda dificuldade. A gente vai falar muito sobre isso, sobre funcionários, sobre movimento, sobre você manter os clientes. Então, o que é que acontece? Até você atingir aquele patamar, ter um padrão, você tem muitas variáveis aí no negócio que prejudica a qualidade do seu produto. Como, Luiz Júnior? Pô, com dinheiro, às vezes você não tem dinheiro e você acha que se você comprar um produto de baixa qualidade mais barato, você vai ganhar mais. Esse é o grande erro dos comerciantes, né? Porque a fórmula é você comprar produtos de qualidade, pesquisar, que eu costumo falar que você ganha bastante na compra, porque você tem que rodar bastante, você não tem que entrar naquela zona de conforto. Ah, vou esperar o cara me entregar o melhor catupiry aqui na porta, o melhor queijo prato, o melhor bacon, o melhor pão, ou eu vou pegar o primeiro pão que aparecer e vou fazer o lanche. Pode até ser o melhor, mas não necessariamente entregando na sua porta vai ser o melhor preço, né? Isso, o melhor preço. Então, cara, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que pesquisar, você tem que rodar. Agora é o seguinte, a comida tem algo de muito interessante. Além de ser alquimia, né? A pessoa tem que estar bem ali para fazer o lanche. Quando a pessoa colocar na boca, ela vai saber, é bom ou não é. O paladar não se engana. Sim. Então não existe mágica de você querer comprar um produto muito barato, de baixa qualidade e produzir um lanche bom. É simples assim. Agora, o que a pessoa precisa entender que para ela manter a clientela, para ela aumentar o delivery, para ela aumentar as vendas, ela vai ter que trabalhar com produto bom e com lanche de qualidade. É o que você bem falou, e achar um equilíbrio, né? Achar um ponto ali para manter o padrão. Porque não necessariamente os produtos mais caros do mercado, os produtos mais caros que você vai encontrar são os melhores. Sim. Eles podem ser os melhores para o seu nicho, você tem que encontrar os melhores produtos para o seu nicho. Se a sua hamburgueria é uma hamburgueria super gourmetizada, que vai vender um lanche a R$40, às vezes até R$50, claro que os produtos também têm que acompanhar esse valor, vão ser os produtos mais caros. Se a sua hamburgueria é um ticket médio menor, você tem que encontrar os melhores produtos daquela categoria que você escolheu trabalhar, aquela faixa de preço que você escolheu trabalhar. E a variedade é muito grande, né, hoje em dia no mercado. A variedade é muito grande. Tem um público, por exemplo, da Zona Sul, da Zona Norte. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né, que divide por zonas, né, Zona Norte, Zona Leste, Oeste. Assim, aqui pra gente, a gente achou um público que consome desde o hambúrguer industrializado, que é aqueles 2x15, que até as grandes redes adotaram isso, e também o gourmet, né, que é um hambúrguer artesanal. O que a gente percebeu? Que muitas pessoas, eu acho que a gente trabalha há uns 3 anos com hambúrguer artesanal, a gente começou com aquele industrializado, e tanto é que a gente adaptou para os 2x15, porque tem aquela galera que acostumou, que come até hoje, e a gente percebeu algo de interessante. Todas as pessoas, quando a gente começou a trabalhar com hambúrguer artesanal de 130 gramas, a gente percebeu que chegava uma galera lá e falava assim, mas o que é hambúrguer artesanal? É o pão? Como que é? E até hoje chega pessoas aqui na Zona Norte, no bairro que a gente trabalha, de Vila Medeiros, que perguntam, que não conhecem, que não tem acesso. Então a gente sentou e a gente falou assim, a gente precisa oferecer um preço justo, a qualidade realmente do hambúrguer gourmet, um pão legal também para trabalhar, que seja um pão bom, fazer um lanche top, mas um preço justo, que as pessoas possam experimentar e conhecer e ter acesso a isso, né? Porque quando você coloca de R$30, R$40, que eu não estou falando que está errado, mas é o que você muito bem falou, escolhe um público para trabalhar, a gente percebeu que aqui na Zona Norte a gente queria atingir todo o público e não perder a qualidade, que é muito importante. Acho que é importante também a gente falar sobre o começo, né? Vamos voltar lá no começo. Hoje a gente tem um padrão de produtos, a gente já tem todos os fornecedores estabelecidos, a gente já tem o fornecedor do pão, o fornecedor do bacon, os mercados que a gente vai sempre nos mesmos, que a gente ainda vai em alguns, né? Você principalmente, estou me incluindo aqui, mas estou falando o Hambúrguer ZN, né? Sim. Quem faz as compras é mais você. Só que
No começo não era assim. Até o pão, né, foi uma coisa que deu muito Nossa, problema. muito problema. Que às vezes vinha no padrão, às vezes vinha no outro. Como é que foi para encontrar esse padrão? Como é que foi que você chegou no seu padrão e manteve ele? Cara, tem uma história que diz assim, né, que você aprende muito na dor, né? Nossa, eu sofri demais, porque quando você gosta do que você faz, quando você quer sempre apresentar o melhor para o cliente, o pão era super complicado, igual você falou aí. O pão era terrível, porque quando chega o frio, o pão ele começava a esfarelar. Quando chegava o calor, o pão começava a mofar. Então, cara, você não sabia como armazenar, você tinha que consumir rápido. E geralmente quando você está no começo, porque a gente está falando de começo, você não tem noção de quanto você vai vender de pão, quanto você pedir. Às vezes a gente pedia pão, acabava rápido e aí faltava pão, você saía na correria. E como é que você ia manter a qualidade se você estava pegando qualquer pão que encontrasse na sua frente para suprir a necessidade daquele dia que acabou o pão? Sim. Então, assim... Então, mais um ponto importante, controle de estoque. Para manter o padrão, você tem que ter um bom controle de estoque. Um bom controle de estoque. E aí eu comecei a entender que o pão é um casamento perfeito. Não adianta você ter o melhor hambúrguer, não adianta você ter o melhor molho e não ter aquele pão de qualidade, né? As pessoas vinham comer o lanche, falavam que o pão estava esfarelando. Enfim, tem que ter aquele casamento perfeito. Então foi com essas dificuldades que a gente começou a pesquisar, começou a estudar, começou a procurar o melhor pão, as grandes fábricas que foram surgindo, que fornecia para as grandes redes, até a gente conseguir chegar nesses fornecedores para hoje a gente trabalhar com o melhor pão do Brasil, que eu considero o melhor pão do Brasil, que fornece para as grandes redes que estão hoje aí no mercado. Então foi através do sofrimento mesmo, da dificuldade, que a gente batalhou para servir o melhor lanche. E acho que também uma coisa importante é o teste, né? Você testar. Sim. Você tá no começo, não tem jeito. Ninguém vai te passar assim, pode até te passar nessa aqui a melhor marca, tal, não sei o quê, mas talvez seja a melhor marca pro lanche dele, pro padrão que ele quer. Acho que é muito importante, assim, você testar bastante, né? No começo, porque... como a gente disse, você tem que encontrar a sua fórmula e seguir ela, o seu padrão e seguir ele, não mudar o seu padrão, né? Só que eu acho que no começo vai muito de teste também, você testar o melhor blend para sua carne, Sim. testar qual o melhor cheddar, qual o melhor queijo, você vai trabalhar queijo cheddar, queijo prato, mussarela, sei lá. Acho que vai muito do teste também, né? Eu no começo, tem várias coisas, né? No começo a gente... trabalhava de forma muito amadora, igual você falou, ninguém passava as informações, o mundo é capitalista, né? Sim. O comércio é aquela concorrência e tal. Hoje, lógico, tem mais assim, você tem uma facilidade maior, porque hoje você tem vários cursos na internet, você tem o YouTube, que você vê um vídeo. Mas veja bem, outro casamento perfeito que você muito bem sabe é o lanche e a batata, né? Sim. A batata frita. A gente tinha muita dificuldade na batata frita, porque você fritava, mandava pro cliente, o cliente, tá murcha, a batata chegou murcha, toda aquela... É um problema principalmente do delivery, né? Do delivery. A batata chegar murcha. Principalmente, porque na mesa ali, não, a pessoa tá ali esperando sair a batata, você já manda pra mesa, você resolveu. Agora, como vai chegar essa batata? Então hoje a gente foi estudando, foi pesquisando, foi vendo o maquinário. Hoje a gente tem estufa para colocar batata, para manter a temperatura e conservar ali. Então, para você montar os combos, embalagens, né, que aquece mais. Hoje a gente tem aquele papel que enrola o hambúrguer ali, o lanche, para conservar, para chegar no cliente quentinho. Hoje a gente trabalha com alface americana, enfim. Então, cara, a gente sofrendo, a gente foi ali construindo o nosso formato, o nosso modelo de trabalhar, mas sempre procurando a excelência. Nunca, as pessoas perguntam assim para mim, vocês não mudam nada no lanche? Muda, mas a gente muda para melhor, mas nunca para regredir, nunca para voltar atrás. Porque a gente preza de verdade pela excelência do lanche, pela qualidade. Não tem aquela de time que tá ganhando não se mexe, né? Mexe. Se for pra melhorar, se for pra fazer mais gols, acho que mexe. Sim, acho que se você puder trazer 3 atacantes ali para melhorar o teu time, que já tá um Barcelona da vida, o Real Madrid, vamos lá, vamos comprar mais jogadores, né? Nunca entrar numa zona de conforto e essa história de time que não tá ganhando se mexe, mexe sim. O hambúrguer tá aqui, ó. O hambúrguer tá na veia, então sempre vai melhorar, sempre vai procurar fazer o melhor mesmo para os clientes. Legal, então esse foi o primeiro episódio do podcast. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube,
se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Aí embaixo vai ter um link também para você cadastrar o seu e-mail e o seu telefone, que a gente vai ter um grupo lá no Telegram, onde a gente vai sempre mandar conteúdo exclusivo para vocês. Para quem não sabe o Telegram, para quem não conhece ou não tem, é tipo um WhatsApp, só que ele é melhor, ele tem mais funções e tal, então o link vai estar aí na descrição. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, segue a gente aí em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, que aqui vai ter sempre conteúdo de valor para você que tem sua hamburgueria, você que não tem e quer ter, quer implementar o delivery, ou você que tem e quer dobrar o seu faturamento no delivery. E foi legal você falar isso, porque o próximo podcast vai ser como dobrar de verdade, que aconteceu no Hambúrguer ZN. Eu dobrei, cara. Eu tive uma dificuldade muito grande de aumentar a minha cozinha. Olha que dificuldade boa, para poder atender a demanda. Isso vai ser muito legal para quem tem hamburgueria. Legal. E até quem quer ter, né?